Olá, viva! Como sabem, estamos a celebrar a semana da menopausa. E para falarmos de algo que nos preocupa a todas, se calhar um bocadinho antes de entrarmos na fase de pós-menopausa, mas acaba por preocupar nesta altura de uma forma muito especial, são as dores que nós dizemos, dói-me tudo, dói-me os ossos todos, dói-me aqui, dói-me acolá, não sabemos de onde é que começa, onde é que acaba, enfim. Não podíamos ter melhor convidado para falar nesta questão que alguém que fala disso todos os dias. E fala disso todos os dias, não só com pessoas como nós, mas também com pessoas em menopausa. O Dr. Tiago Meirinhos, a quem quero aproveitar para agradecer o facto de estar aqui connosco, muito obrigada. Vai a correr daqui para o Congresso Nacional de Reumatologia e eu passo muito brevemente a dizer que ele trabalha no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, aqui pertinho de mim, faz consulta de reumatologia lá, na minha faculdade, no Hospital Fernando Pessoa, e ainda é secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Reumatologia e é professor convidado da Faculdade de Medicina do Porto. Olá, Dr. Tiago. Olá a todos, muito bom dia. Obrigado por este convite e por estar aqui junto do vosso grupo, da vossa associação, para falar sobre aquilo que é um bocadinho a reumatologia aplicada a esta fase da vida, no fundo. Portanto, pronto, espero estar aqui de encontro às vossas expectativas e às dúvidas mais diárias e do vosso dia-a-dia que espero responder de uma forma prática. Vai estar com certeza absoluta, até porque, tanto quanto eu sei, também é convidado para falar várias vezes para a comunidade, não só para a comunidade científica, mas para a comunidade que não é científica, para pessoas que habitualmente não falam nestas coisas. Portanto, vamos daqui continuar a descomplicar a menopausa. E então, olha, como sabe, nós lançamos um desafio no grupo para as pessoas fazerem perguntas, para as pessoas que participam fazerem perguntas que gostassem de ver esclarecidas por alguém que percebe realmente disto. E então a primeira questão que eu tinha para si é esta: as mulheres parecem sofrer mais de dores ósseas que os homens. Isto é verdade ou é mito? Isso é uma boa questão. Há vários mecanismos que explicam uma maior sensibilidade das mulheres perante algumas alterações ósseas. Ou seja, perante uma lesão de um osso, por exemplo, não é? Perante um traumatismo, uma pancada, é expectável que as mulheres, por vários mecanismos hormonais, e as grandes diferenças são sempre essas, não é? Tenham um limiar de dor mais baixo. Isto geralmente é pior quando existem estados de ansiedade e de depressão concomitantes. Ou seja, uma senhora que tem ansiedade e depressão, em princípio vai ter um limiar de dor mais baixo, que significa que um estímulo que não era expectável provocar dor, nessa senhora provoca dor. E a ansiedade e a depressão, no nosso país, são efetivamente situações muito comuns, muito prevalentes. Eu não sei, mas provavelmente no período peri e pós-menopausa, elas também pioram alguma coisa. Não sou psiquiatra nem psicólogo, mas assumo também isso. O que explica que às vezes também há esta maior sensibilidade à dor, mas eu diria que sim, que as mulheres têm mais dor, têm um limiar de dor provavelmente ligeiramente mais baixo, e temos aqui outra situação que é na área que eu trabalho também. Nós temos muitas doenças que são doenças imunomediadas, que também se chamam doenças autoimunes, e essas sim são mais comuns nas senhoras. As doenças como o lúpus, o Sjögren, a esclerodermia, por exemplo, são doenças que afetam mais senhoras do que homens e acabam por ser doenças que também dão dores, entre outros sintomas. Atenção, isto são doenças que dão atingimento do corpo todo, da pele, do pulmão, do rim, das articulações. Que nos leva à segunda pergunta, mas ainda na primeira eu queria lançar aqui uma provocação. Ok, o limiar de dor é inferior ou é mais baixo para as mulheres. No entanto, é nós que nos pedem para ter crianças. E o limiar de dor aí, pois é, nunca nenhum homem vai saber o que é dar à luz. Portanto, essa questão do limiar de dor ser um bocadinho inferior, eu até compreendo e pode-se enquadrar, mas realmente nós temos que nos resguardar para aquilo que mais ninguém pode fazer por nós. Portanto, se for possível queixarmos-nos mais um bocadinho em relação às dores, nós não vamos perder outro tipo de dores, não vamos perder essa oportunidade. Isto aqui só para brincar um bocadinho, porque realmente esta questão do limiar da dor é muito subjetiva, não é? Cristina, mas sabe que há uma dor
Eu nunca tive nem um parto, nem esta outra dor que eu vou falar, Ok. mas há uma dor que afeta homens e mulheres que dizem que é semelhante ou até de maior intensidade que a dor de parto, que é uma cólica renal. Sim, As sim, pessoas é que têm verdade. pedra nos rins, quando a pedra fica presa e o rim começa a dilatar, a dor, da distensão no fundo, dizem que é uma dor semelhante à dor de parto, com uma grande diferença. Vocês, mulheres, têm uma vantagem muito grande durante o parto, é que as hormonas fazem milagres, ok? Exato, progesterona E, ajuda portanto, se farta. exatamente, exatamente. E, portanto, há aqui uma ajuda muito grande das vossas hormonas que nós, infelizmente, não temos. Eu não tenho ovários que as possam produzir e, portanto, eu não seria capaz de ter um parto Claro. por vários motivos, mas esse seria só mais um. Não, mas aqui fica uma questão, claro que eu estava a puxar aqui um bocadinho a brasa à nossa sardinha, mas digamos que há aqui uma questão muito importante. Se tens dores que não consegues resolver, se calhar não é só a questão da dor ou a questão óssea que está por trás, pode estar por aí uma ansiedade e uma depressão a ajudar a ampliar essa situação. Portanto, o melhor que tens a fazer realmente é sempre pedir ajuda médica. E estava a falar, ainda inserido na resposta à primeira pergunta, em relação a outro tipo de dores que estão outro tipo de patologias que não são aquela que se ouve falar mais. Portanto, e já estava a dizer dores que dão também, portanto, doenças que dão também dor óssea. Mas ouve-se falar muito em osteoporose. A osteoporose está em todos os cantos, toda a gente ouve falar. Parece que uma campanha publicitária, comunicacional em relação à osteoporose. A falta de saúde óssea é só osteoporose, doutor Tiago? Ou, em seu entender, por que razão é que está tão ampliada esta conversa em relação à osteoporose? Que é útil, mas às vezes parece um exagero. É uma doença muito prevalente, nós estimamos que ocorram mais ou menos, portanto, que tenhamos mais ou menos uma prevalência no nosso país de 17%, a maioria senhoras, nas senhoras no período pós-menopausa. Esta é uma doença que é muito conhecida, mas que as crenças que existem à volta desta doença são erradas. Ou seja, a osteoporose não dói, ok? A osteoporose só provoca dor quando temos uma fratura óssea. No fundo, o que a osteoporose é uma fragilidade do osso que predispõe à fratura, ou seja, quem tem osteoporose é mais provável partir um osso, geralmente ossos das vértebras, por exemplo, ossos da anca também, mas a osteoporose por si só, enquanto doença, não dói. Não há nenhum motivo para a osteoporose provocar dor. A única coisa que dói são as fraturas e, portanto, muita gente fala na osteoporose para falar de outras coisas, como as artroses. Toda a gente vai ter artroses. É uma doença que está relacionada com o envelhecimento das articulações, ok? São os cabelos brancos nos ossos, no fundo, para os quais não há tinta, obviamente, mas que provocam muita dor e que nas senhoras, por exemplo, no período pós-menopausa, ocorrem muitas vezes nas mãos. Começa a ter a deformidade dos dedos, geralmente nos nozinhos pequeninos dos dedos, que nós chamamos interfalângicas distais, começam a deformar e com isso vem a dor. E muitas vezes aquilo que nós vemos é que as pessoas chamam osteoporose a tudo isto, mas muitas vezes são outras doenças, ok? A osteoporose é uma preocupação, ainda bem que se fala sobre isso, temos que ter um bom aporte de cálcio, exercício físico, etc. Mas a causa da dor não é a osteoporose. Muito Quando bom. nós temos dores, temos que ter outra causa, ok? Não a osteoporose. A osteoporose dá risco de fratura, risco de partir um Isso, osso. e as fraturas, nós sabemos que há um índice elevado de mortalidade relacionado com fraturas da anca e do fémur. Portanto, eu acho que estou a dizer bem, não é? Eu tenho estes dados mais ou menos presentes que os recolhi para o meu livro, mas creio que sim, Sim. que essa também é uma preocupação do Estado, porque isto acaba por carregar de uma forma substancial os custos relacionados com este tipo de situação, não é? As Portanto, fraturas da anca são um grande problema. Nós temos muitas fraturas da anca no nosso país. Fraturas osteoporóticas como um todo, temos mais ou menos 70 mil por ano. Isto são os últimos dados que temos de 2019. Okay? Estas fraturas são da anca, são do punho, são das vértebras. As fraturas da anca são as que provocam mais morbimortalidade. O que é que isto significa? Morbi tem a ver com morbilidade. As pessoas ficam muitas vezes acamadas, perdem a sua independência, e mortalidade, porque até 20 a 25% das pessoas que partem anca morrem no primeiro ano. Ou seja, é uma situação que provoca uma grande perda de qualidade de vida, que as pessoas eram autónomas, faziam as compras, iam a todo lado, e perante uma queda de baixo impacto, que é uma queda da própria altura, vão partir a anca, e muitas vezes são operadas, precisam de uma prótese, e felizmente
grande parte delas ficam bem, mas 20 a 25% vão falecer no primeiro ano e outras tantas ficam limitadas, muitas vezes com dependência dos filhos. E eu acho que provavelmente esta fase da menopausa e do pós-menopausa é aqui também um ponto muito importante para as filhas, porque é nesta altura geralmente que as mães e os pais começam a precisar de mais apoio. E é nesta altura que as filhas começam a ter que dar este apoio. E quando há uma fratura de anca, isto piora tudo. Portanto, não apenas do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista de suporte familiar que temos que dar aos nossos pais. Mas porquê é que as pessoas partiram a anca? Partiram a anca porque tinham osteoporose, ok? Mesmo que não tivessem nenhuma dor... Já tinham fragilidade. Tinham um osso muito poroso. Podemos fazer aqui uma comparação com o queijo suíço, não é? O osso tinha muitos buracos. E perante uma queda de baixo impacto, uma queda de uma cadeira, da cama, alguma coisa, vão partir a anca, enquanto que nós, mais jovens, em princípio, isso não nos acontece. Portanto, a grande responsabilidade da fase da menopausa é proteger o osso e fortalecer o osso para que daqui a uns anos não venhamos a ter uma fratura de anca. Dizendo só por fim que filhas de senhoras que partiram a anca têm uma probabilidade mais alta de partir a anca. Portanto, é uma coisa genética. Exatamente, e há várias formas de nós conseguirmos prevenir esta situação extrema. Mas eu ia lhe perguntar, em que medida é que há outras questões relativas à saúde óssea, que não a osteoporose, que também dão dor? Há muitas doenças. Nós temos a principal causa de dor, por exemplo, uma dor localizada. Quando as pessoas têm uma dor no ombro, no cotovelo, na anca, quase sempre é uma tendinite. Porquê? O nosso estilo de vida é perfeitamente sedentário, não fazemos desporto, trabalhamos durante 40 anos, muitas vezes sem qualquer preparação, e, portanto, quando nós temos uma dor na anca, o mais provável é termos uma tendinite do ombro. No cotovelo, uma tendinite. Na anca, no ombro, no cotovelo, na anca, e assim sucessivamente. Isto são causas de dor geralmente localizada. É a pessoa que tem uma dor no ombro. E depois temos as outras causas de dor. Há uma muito conhecida, que é a lombalgia, a dor nas costas. A maioria de nós vai ter um episódio de lombalgia com duração superior a 3 dias ao longo da vida. Muitos de nós podem ter estas crises várias vezes. A lombalgia acaba por ser um guarda-chuva para muitas causas, mas pode ser um problema nos músculos, pode ser uma artrose, pode ser uma hérnia, e aí muitas vezes temos uma dor ciática que vai pela perna até ao pé, mas há muitas causas para a dor. As tendinites são muito comuns e as artroses também. As artroses, como eu disse previamente, é o envelhecimento. Doutor Tiago, a lombalgia pode ser única e simplesmente o desgaste esperado da articulação. Nós, na maioria das vezes, nem sabemos porque é que a pessoa tem dor nas costas. Sabemos que tem dor nas costas, fazemos exames e aparecem artroses, aparecem hérnias, mas depois não sabemos se a dor vem efetivamente dali. Felizmente, a maioria das dores nas costas são autolimitadas. A pessoa com um tratamento, uma massagem, uma fisioterapia acaba por melhorar, não é? Mas depois, as artroses, só para finalizar também, é aquilo que nós todos vamos ter, tem a ver com o envelhecimento. Há sítios onde elas são mais comuns, por exemplo, no joelho e na anca, e por isso é que se põem tantas próteses, não é? E as artroses, temos de ter noção que pioram com o peso. As pessoas com excesso de peso têm mais artrose e têm mais dor pela artrose. Isto também sabemos que o tecido adiposo, a nossa gordura, funciona quase como um órgão, que tem receptores para tudo. E as pessoas com mais leptina, que é a tal hormona produzida pelo tecido adiposo, vão ter mais dor também na artrose. Além de que é uma artrose mais difícil de tratar. Por exemplo, se uma senhora ou um senhor tiver indicação para uma prótese de anca, mas tiver muito peso, os colegas que a vão operar provavelmente não vão operar logo. Vão lhe dizer, olha, tem que perder peso e só depois é que pomos. Portanto, o peso acaba por ser transversal aqui a várias doenças, não é? Que dificulta depois e que provoca mais dor, não é? Tal e qual. E o que é que pode aumentar o risco de osteoporose na menopausa e de que forma é que isso pode ser contrariado? Também foi uma pergunta que surgiu muitas vezes. O nosso pico de massa óssea, portanto, o nosso osso é muito forte, o seu pico máximo é ali entre os 30 e os 35 anos. A partir daí é sempre para baixo, ok? Tudo o que nós conseguirmos até aos 35 anos é bom, porque depois vamos descer. Geralmente, no período da menopausa, há um decréscimo acentuado da densidade do osso. Não há nada que nós possamos fazer, tem a ver com mecanismos hormonais. O que é que nós podemos fazer para contrariar isso? Exercício físico, não fumar, evitar ingerir bebidas alcoólicas, porque também provoca uma descalcificação, uma desmielinization, uma perda de qualidade do osso. Apanhar
Agora foi um bom Sim. esforço para dar outra. Foi um bom esforço. Outra coisa muito importante é que é assim, o cálcio para ser forte precisa de... O osso para ser forte precisa de cálcio e vitamina D. O cálcio nós temos que ter um aporte mais ou menos de 1200 miligramas por dia. As pessoas que bebem leite, geralmente com o leite e os derivados de leite, conseguem fazê-lo. Mais uma sopa, por exemplo. As pessoas que não bebem leite ou que não podem consumir leite, às vezes é um problema, porque só com os outros alimentos não conseguimos ter o aporte de cálcio. E às vezes temos que dar um comprimido de cálcio. São comprimidos que as pessoas tomam, por exemplo, todos os dias para terem os níveis de cálcio normais, para terem o osso mais forte. Mas esta é uma área muito interessante para os suplementos. Há muitos suplementos a fazer negócio e a fazer fortuna, alguns deles a darem na televisão todos os dias, com cálcio. Geralmente o que esses suplementos têm, e há uns que são muito conhecidos, como sabem, cujo nome eu não vou dizer, têm um bocadinho de cada coisa. Um bocadinho de cada coisa. Tem um bocadinho de vitamina D, um bocadinho de cálcio, um bocadinho de não sei o que, não sei o que mais. Ora bem, eles não têm as doses certas. Portanto, numa alimentação saudável, não me choca que a pessoa tome esses suplementos. Mas quando a pessoa tem carência grave de cálcio, isso não chega. Pois, claro. Temos que dar um medicamento, não podemos dar apenas um suplemento, que é muito interessante, é vendido por caras bonitas, tudo bem, mas depois tem um bocadinho de cada coisa, ok? Portanto, no contexto de uma vida saudável... O perigo é todo este, e é importante que isto seja aqui sublinhado, o que o Dr. Tiago Meirinho está a dizer. São vendidos como o ideal para pessoas que estão muito mal, ou seja, com muita carência de cálcio, principalmente, e, vamos a ver, não têm as quantidades regulamentadas, estudadas, Certo. cientificamente comprovadas. Que o nosso corpo precisa. Claro, portanto, não se deixem enganar, é só isso. Sim, podem fazer, atenção, nada contra mesmo, Desde mas que tenham consciência não chega, disto, desde que tenham... não chega. É, sim. Então, e depois a outra questão é a vitamina D. A vitamina D está na moda, toda a gente tem déficit de vitamina D, não é? Acredito que muitas das pessoas que nos ouvem se identifiquem com isto. Na prática, o que nós sabemos é que o valor que as análises consideram como normal, talvez não seja o valor normal para a nossa população, mas isso é outra questão. No fundo, temos que apanhar sol, não é? 15 a 20 minutos de sol, mas para absorvermos bem a vitamina D, temos que ter um bom fígado e um bom rim e temos que apanhar sol na parte dos ombros e das coxas. Ou seja, a maioria do sol que nós apanhamos não é nos ombros nem é nas coxas, porque isso só na praia, não é? E não conta para a absorção de vitamina D. Por isso é que há tantos suplementos com vitamina D. E aqui eu acho que sim, acho que podemos usar à vontade, independentemente do que for, porque tudo o que possamos fazer de vitamina D é muito importante, porque o cálcio só que se fixa ao osso se tivermos uns níveis de vitamina D normais. E, portanto, cálcio e vitamina D essenciais para que o osso seja forte. E depois, exercício, não fumar, não beber, ter um estilo de vida saudável. No fundo, o que faz bem à saúde faz bem ao osso. e aqui introduz uma coisa específica da menopausa, que é a terapêutica hormonal da menopausa. E a pergunta direta que eu tenho para si é esta: em que medida, na sua opinião, em que medida é que fazer terapêutica hormonal da menopausa diminui o risco de osteoporose? É uma questão muito complexa porque interfere com o domínio cardiovascular, interfere com o risco de algumas neoplasias também, não é? Portanto, essa terapêutica é eficaz. Nós sabemos que as pessoas que têm os sintomas mais vasomotores, no fundo, acabam por ter uma fase mais estável durante aqueles anos. Teoricamente, ocorre uma proteção também do osso. Portanto, eu diria que, apesar de formalmente não terem essa indicação, acho que sim, acho que as senhoras que os fazem provavelmente vão ter um menor declínio de perda óssea, ou seja, vão perder menos osso durante essa fase. Mas provavelmente, quando deixarem de tomar, vão ter o efeito que não tiveram na menopausa. Isso se estiverem à espera do milagre da terapêutica hormonal, não é? Porque se ao mesmo tempo houver outras medidas como o cálcio, vitamina D, exercício físico, boa alimentação, hábitos saudáveis, se calhar mesmo parando a terapêutica hormonal na altura própria, vão poder continuar a beneficiar daquilo que semearam até aí. Sim, sim. Pronto, esta é uma área, Cristina, onde eu assumo aqui as minhas limitações. Claro, Tem havido claro. um grande desenvolvimento nestas terapias hormonais. Sim, E, portanto, acredito que do ponto de vista de segurança, hoje em dia sejam muito seguras. felizmente. Sejam muito seguras. E eu acho que tudo o que permita que as senhoras nesta fase não sofram com esta tempestade hormonal, acho que é bom. É muito bem-vindo, okay? Sim, sim. Agora, para o osso não chega, claramente. Claro, claro, é isso mesmo. Agora,
o que é que se pode fazer quando há realmente desgaste articular? Porque nós sabemos que provoca dor muito forte. Há alguma forma de repor a cartilagem? Esta é uma pergunta direta. Há ou não há? A Não, única forma de não pôr... complique, diga-me só, por favor. Há ou não há forma de repor a cartilagem? Cartilagem, não, pronto, ok. Não. É muito importante que isto seja dito, porque nós assistimos aqui de tudo. As pessoas aproveitam-se de alguma forma de pessoas fragilizadas nesta altura, porque estão, algumas, não serão muitas, felizmente cada vez menos, mas estão, e há aqui mensagens absolutamente caganifobéticas que passam e fazem moça. Portanto, retenham isto, dito por um reumatologista, não há como repor a cartilagem, mas há como, de alguma forma, minimizar o efeito do desgosto. E então, se faz favor, doutor Tiago. Portanto, é perfeitamente normal que à medida que nós envelhecemos, que a cartilagem perca qualidade. Fica mais fina, pronto, perde algumas das suas características biomecânicas. O que é que nós podemos fazer? Ter um bom peso, ter um bom músculo. Nós sabemos que se tivermos um bom músculo, a articulação trabalha menos e com isso vamos ter menos desgaste, exatamente, e vamos ter menos dor. Só dizer aqui também que nem toda a gente que tem uma artrose tem dor. Há pessoas com uma artrose muito grave que não têm dor, portanto envolve aqui outros mecanismos. E depois o que é que nós podemos fazer? Existem suplementos que podem ser tomados que retardam a perda de cartilagem. Condroitina, Glucosamina, sim. Glucosamina. Mas há aqui outra questão novamente, Cristina, que é assim, nós temos que ter um aporte mais ou menos 1500 de glucosamina e 1200 de condroitina. Ou seja, tem que ser os suplementos indicados para esse fim. E geralmente os suplementos que as pessoas compram são os tais que trazem cálcio e trazem um bocadinho de glucosamina. Tudo. Acaba por não fazer nada. Okay. Mas eu não sei se toda a gente que nos ouve conhece o efeito placebo. O efeito placebo é nós tomarmos uma coisa e acharmos que só porque tomamos estamos bem. Mas é respeitável, é respeitável. É. Placebo. E, portanto, muitas vezes o que ocorre com os suplementos tão famosos é isso. A pessoa sente-se bem em tomar, foi uma coisa que comprou, é uma coisa cara até, portanto, até dá gosto tomar. Pronto, a glucosamina tem que ser 1500 de glucosamina por dia, de sulfato de glucosamina, e de condroitina também 1200. Isto o que faz é retardar. E depois temos outro tipo de tratamentos, que são os tratamentos que são as infiltrações, em que nós temos infiltrações de corticoide, quando a pessoa tem muita inflamação, de cortisona. As infiltrações são eficazes quando a pessoa tem muita dor e já tentou as outras opções de tratamento, ou seja, não são uma primeira linha, não é? Mas são úteis quando tem que ser. E temos as infiltrações de viscossuplementação, que é ácido hialurónico, que é no fundo um gel que vai lubrificar a articulação. Ele não vai repor a cartilagem, ele vai pôr um óleo ali dentro que durante algum tempo funciona, durante geralmente até 12 meses. Muito bom. Muito bom. São situações que às vezes nas artroses nós fazemos com uma taxa de sucesso alta. Muito clara a sua resposta, era mesmo isto que se pretendia. Já falámos na suplementação de cálcio e vitamina D, que era a pergunta que também tivemos repetidas vezes, quando só cálcio, quando só vitamina D, também já percebemos a diferença entre uma coisa e outra, que depois eu posso reforçar quando estiver a passar... Se as pessoas tiverem um bom aporte de cálcio, se consumirem leite, em princípio não é necessário tomar cálcio, apenas vitamina D. Claro. E agora, uma pergunta que nos aparece aqui. Estou na menopausa, o que é que eu preciso de fazer? Se há jornalista, se lhe aparecesse uma senhora à sua frente e o doutor só lhe pudesse responder assim rapidamente, como reumatologista, o que é que lhe dizia? 2 ou 3 coisas. Estou na menopausa, o que é que eu preciso de fazer? Sei que isto é muito fácil, mas... Peça ao seu marido que tenha paciência. Em primeiro lugar, ok. E depois eu diria que é para manter um estilo de vida saudável. Eu acho que o exercício físico é aqui a pedra basilar. Exatamente. Para todos os sintomas de menopausa, pelo menos aqueles que eu reconheço, eu acho que o exercício físico é bom. É o que nos salva. Eu costumo dizer aqui muitas vezes na comunidade de saúde, o bom humor e o exercício físico são o que nos salvam. E sem efeitos secundários, desde que... Ajudam muito, pelo menos, sim. Aqui salva-nos, acredito que sim. Sim. Houve um caso enviado para comentar, e eu não sei se vale a pena estar a ler este caso, mas acaba... Só uma síntese. Sim, só uma síntese, acaba por ser um paradigmático de situações que aparecem aqui muitas vezes. Portanto, para quem já tem osteoporose, já está a fazer medicação para a osteoporose, nós sabemos que já passou aqui por várias fases até ser necessária a medicação,
E o que é que esta pessoa pergunta? Estas pessoas perguntam assim, sentem-se preocupadas porque estão conscientes da dificuldade que é em manter-se sem uma fratura, estão a cumprir com a medicação, mas depois estão assustadas. Será que fazer só a medicação semanal é suficiente? Será que eu não devia... Eu já tenho alguns cuidados, já faço umas caminhadas e etc. Mas o que é que eu posso fazer mais para ter a certeza que estou a cumprir com tudo o que posso fazer para evitar ter uma queda em casa, por exemplo, ou evitar partir um osso? Esta é uma área difícil de avaliar, porquê? Porque a osteoporose não dando sintomas, nós às vezes não temos o que vigiar. A pessoa está a fazer tratamento e ficamos naquela, mas será que está a fazer bem ou não? Há um exame muito interessante, que é a densitometria óssea. É um exame muito fácil de fazer, é uma espécie de uma radiografia, que nos dá bastantes pistas. Mas há uma questão, e é aqui uma questão mesmo que eu queria dizer, Cristina. Nem toda a gente com osteoporose tem que fazer tratamento. Ok, Ok? Pronto, muito isto é bem. muito importante. Então, O que nós temos que evitar é o risco de fratura. Portanto, a pessoa pode ter uma densitometria com osteoporose e não ter indicação para tratamento. Existem recomendações que nos dizem que doentes é que têm indicação para tratamento e quais são os que não têm. Portanto, médicos sabem essas recomendações, portanto, sim, é sim, sim, muito sim, importante, sim, obviamente, sim. ok. E depois a outra questão é, há tratamentos semanais, há tratamentos mensais, que do ponto de vista de adesão ao tratamento são mais fáceis, porque é só uma vez por mês. Há tratamentos anuais, mas que são na veia, é uma espécie de um soro, e há tratamentos 6 em 6 meses, que é na barriga. Portanto, há várias opções. Mesmo que as pessoas não tolerem o primeiro tratamento que lhes foi prescrito, há outras opções, não é uma fatalidade. Ok? Pronto. E o que é que a pessoa pode fazer? É aquilo que já falamos aqui várias vezes. É ter um bom aporte de cálcio, vitamina D, exercício físico, não fumar, não beber, ter exercício físico aqui, apenas uma nota, deve ser feito em carga, ou seja, a pessoa até pode fazer exercício na água, por exemplo, mas para fortalecer o osso, o mais importante são exercícios em carga. Ainda bem que Caminhadas, estamos a falar ginásio. disso, doutora Tiago, porque aqui há muitas pessoas que estão convencidas que por fazerem hidroginástica estão a prevenir osteoporose e não chega. Também Estão a vos ganhar força muscular, estão a ganhar força muscular e estão a treinar o equilíbrio, que perante uma queda é muito importante, porque a forma como nós caímos também conta, porque claro, quem tem equilíbrio, quando tropeça num passeio, põe-se de pé, não é? com Quem não certeza. tem, cai como um peso morto. Isso é muito Daí o importante. yoga, o tai chi, o pilates, esse São tipo ótimos, de... sim, E depois há sim. outras medidas que nós não falamos aqui, mas que acabam por ser um pouco de higiene nesse tipo que é as questões dos tapetes em casa, da As altura banheiras. da cama, das banheiras, enfim, todas essas coisas, quando já estamos perante o risco de poder partir um osso, porque já nos foi diagnosticada a osteoporose, então se calhar o melhor é usar tudo aquilo que nos lembramos para evitar ser uma daquelas pessoas que partem a anca e que morrem no primeiro ano, digo eu. Sabe que a maioria das pessoas que têm fraturas por osteoporose cai Caem em dentro de casa, casa, cai em pois, casa. E, exatamente. portanto, são pequenos obstáculos. Geralmente são aqueles tapetes muito altos, são aqueles candeeiros que estão sempre longe da cama e a pessoa levanta e não dá com o candeeiro e cai, são os chinelos muito velhinhos que a pessoa tropeça e cai, são as cadeiras muitas vezes com bases muito largas, portanto, os pequenos acidentes. E na casa de banho, há muita gente que parte a anca na banheira. Ao subir para a banheira tem água, escorrega, não é? E, Pois. portanto, isto que eu vou dizer é um bocado polémico, mas eu acho que as banheiras, acima de uma certa idade, deviam ser proibidas, aquelas muito altas, pelo menos. Sim, Um, ir por bases de duche, que é os perfeitamente polibãs, não é? Os polibãs, que são ótimos. possível. Portanto, estes pequenos acidentes domésticos, quando nós temos um osso forte, caímos e não se passa nada, não é? Mas depois, quando temos osteoporose, podem ser o fim da macacada. Precisamente. Por fim, estamos em cima do tempo para lhe dizer o que é que lhe parece a si estarmos a celebrar a menopausa. Ora bem, eu acho que é uma fase que se fala pouco, efetivamente, na vida das mulheres. Todos nós sabemos que há algumas alterações fisiológicas, portanto, o corpo muda, o corpo envelhece, o corpo perde uma proteção hormonal, que era muito importante para vários órgãos, como as articulações também. E acho bem, no fundo, alertarem para que as pessoas, quando têm algum sintoma, procurem ajuda e não encarem como uma fatalidade, não é? Que se calhar era o que acontecia um bocadinho até aqui, é da menopausa, pronto, ficavam com o rótulo, não é? Olha, está mal, é da menopausa. E às vezes até apareciam outras situações nesta fase
que até se desvalorizavam e às vezes, se calhar, com algumas complicações, não é? E, portanto, acho que sim, acho que tudo o que possamos fazer para a educação para a saúde. Eu acho que o nosso país faz pouca educação para a saúde. Verdade. Eu defendo que nas escolas isso devia ser feito. Evitávamos muitos problemas, as pessoas estavam informadas, as pessoas têm que ser responsabilizadas pela sua saúde, mas os profissionais também têm que saber, muitas vezes, gerir isso. E, portanto, acho que falarem sobre os vários tópicos, acho que é muito importante e dou-vos os parabéns novamente por isso. Eu, pessoalmente, aqui vou dizer uma coisa, eu não conhecia a vossa associação, portanto, também já vou conhecer. Vou recomendar também às senhoras que muitas vezes nos procuram. E, portanto, acho que é bom estas sessões de educação para a saúde e de desmistificar esta fase da vida, que é uma fase como outra qualquer, tem um início e tem um fim, acho eu, e, portanto, acho que é muito bom. Marcar e de uma forma positiva. De uma forma positiva e até, se possível, divertida, com humor, porque realmente o humor acaba por nos dispor de uma maneira mais apropriada para conseguirmos lidar com as contrariedades que lidamos com elas desde que nascemos. A verdade é essa, não é uma coisa específica de menopausa ou de gravidez ou de andropausa, é da vida, é assim mesmo. Exatamente. Uma vez mais, Dr. Tiago, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer, foi uma sessão extraordinária aqui em high speed, mas foi muito bom. Tocamos todos os pontos que tínhamos previsto falar. Eu acredito que esteja muito bom para toda a gente que vai ter a oportunidade de o ouvir, e fica aqui o convite, sempre que quiser e sempre que puder e houver alguma questão em que a Associação Portuguesa de Menopausa e o Movimento Menopausa Divertida Portugal possam de alguma forma contribuir para difundir uma boa mensagem no que se refere à menopausa e aos ossos e à reumatologia, cá estaremos. Muito obrigada e até sempre. Obrigado. Obrigada. Até qualquer dia. Obrigada.